Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma semana bem diferente essa, e que vocês terão apenas uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula dessa semana é o gênero literário, o gênero textual folder. Para isso, a nossa habilidade ela é bem simples. Vocês vão analisar a partir de referenciais contextuais, ou seja, a partir de textos, vocês vão analisar a estética, os elementos culturais, efeitos de sentido utilizados nas escolhas da composição das imagens e a relação das imagens com o texto verbal. Então, vocês vão aprender a construir um folder e de maneira que ele passe a ser uma ferramenta de comunicação de apreciação, de agrado do público leitor. E também vão reconhecer os elementos que constituem o gênero folder, ok, pessoal? Para começar essa aula, então, você observa que esse material ele se encontra no Caderno do Aluno, volume 4. Lá vocês veem uma campanha, não é, que foi anunciada ali, mas o nosso gênero de estudo ele vai partir para um outro documento. Para isso, eu gostaria que vocês, nesse primeiro momento, dessem uma pausa no vídeo e respondessem a essas 6 questões. A questão ela pode ser respondida no seu caderno. Ok. Agora então que você já retomou o vídeo, já liberou, então eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte: algumas informações importantes para a gente dar continuidade nessa aula. Primeiro, vocês estudaram folder o ano passado na língua inglesa com o professor Rafael. Nós vamos apenas reforçar o que vocês já viram antes. Segunda situação para a gente levar em consideração: esse texto, o folder, ele é uma produção literária, é um texto escrito que ele abriga 2 tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Qual é a finalidade desse material? A finalidade dele é informar. Então, ele é um texto da tipologia informativo, mas no gênero folder. Qual é o objetivo do folder? Muito bem, ele pode ser elaborado para 3 fins específicos. Primeiro, ele pode ser elaborado com a intenção de realizar uma campanha. Muito bem. Quando o governo ele lança alguma ideia, alguma ideologia que ele quer que a população compre, o que ele faz? Ele produz um folder. Então, nós temos a campanha da vacinação, a campanha do uso do preservativo, a campanha para ficar em casa agora durante o coronavírus, a campanha para as pessoas se vacinarem ou elas tomarem cuidado para reciclar o lixo, jogar o lixo no lugar adequado. Então, campanhas servem para mobilizar a população, é uma ideologia para ser vendida para a população. Ela pode ter também um fim publicitário. Muito bem, uma empresa, às vezes, ela lança um produto novo no mercado e para que ele haja aceitação, muitas vezes a empresa ela não consegue em todos os comércios colocar um funcionário dela, um divulgador. Então, o que ela faz? Ela usa o folder como divulgação do produto. Vamos fazer de conta que foi lançado um produto novo que serve, então, para assentar azulejo no teto. Nossa, que novidade, azulejo no teto. O que ela faz? Então, ela cria esse anúncio publicitário e coloca no folder, passo a passo, como é que o produto vai ser preso no teto, quais são os procedimentos, quanto custa, enfim, divulga o produto. E o terceiro uso, ele parece um roteiro. Ele é utilizado em eventos como cursos, palestras, seminários, webinários que tem muito hoje, com a finalidade de dizer para o público que frequenta esse ambiente onde que vão acontecer as palestras, onde que o palestrante vai se encontrar, qual o horário da palestra, qual é o horário do café, para todo mundo sair junto no mesmo horário, para todo mundo sair junto no mesmo horário para o almoço, que hora que retorna. Então, ele também tem como finalidade indicar um roteiro para que o público ele consiga, então, acompanhar um evento de ordem cultural. Já esse que vocês têm aqui na mão de vocês, ele é um material, né? Ele foi gerado numa folha de papel sulfite
e ele está dobrado, né, com 3 dobras. Esse modelo aqui ele é chamado de modelo sanfona. E eu gostaria que vocês observassem que ele utiliza as duas linguagens, ó, a linguagem não verbal e ele usa também a linguagem verbal. Ele usa também cores fortes para serem atrativos e observem também que os textos eles são, olha, curtos. Aparece também um texto longo, mas se você observar na dimensão do documento, olha só o tamanhinho desse texto. Então ele é longo, mas ele não é tão longo assim, não é mesmo? Bom, esse texto, então, ele é de circulação social e ele tem a finalidade, então, de ser entregue àquele público específico de acordo com o objetivo, se é uma campanha, se é um anúncio publicitário ou se é um roteiro de um evento cultural. Ok, pessoal? Bom, na nossa ferramenta de estudo hoje, vocês vão analisar esse folder, ok? Observem que ele tem aqui, olha, essas linhas brancas. O que são essas linhas brancas? Elas representariam, por exemplo, as dobras de uma folha de papel sulfite. Muito bem. Aqui você vai observar também o seguinte: primeira parte, segunda parte e terceira parte, na sequência. Como esse material ele é dobrado, então isso daqui seria a capa, o lado externo do folder. Na próxima lâmina, nós temos então o lado interno do folder, porque a folha ela é frente e verso. Então, quando eu faço as dobraduras, eu vou ter o lado de dentro quanto o lado de fora. O folder ele aproveita muito bem esses dois espaços, tanto de dentro quanto de fora. Uma outra situação para vocês observarem. Olha a cor que ele utilizou aqui. Cores fortes, vibrantes, chamativas, não é? Na hora de escrever, então ele também usa tom sobre tom. Então, o fundo amarelo, ele escreveu com preto. Olha como o preto ficou muito melhor do que na escrita em branco. Olha como ficou melhor. Já nessa outra parte aqui, olha, ele tem então a parte branca e sobre de fundo, né? E sobre ela escrito em preto. Olha como ficou bem visível. Já aqui com o fundo preto, tanto casou bem as informações em branco, quanto casou bem as informações em amarelo. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre a distribuição das informações. Olha, no lugar de textos longos, o folder é um material que a pessoa ela pega, por exemplo, e ela sai andando. Então a informação ela tem que ser bem objetiva, por tópicos. Então eu tenho o título e tenho os tópicos. O leitor ele vai se prender nos tópicos, informações objetivas, curtas, ok, pessoal? Outra situação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nesse aqui em especial, ele utiliza tanto a linguagem verbal, ok? Como ele utiliza também a linguagem não verbal. Observem aqui, olha, ele utilizou um emoji. Opa! Qual a finalidade desse emoji que ele utilizou aqui? Como nós estamos falando do Setembro Amarelo, setembro é aquele mês em que é realizada uma campanha contra a depressão, não é mesmo? E aqui então ele colocou um balãozinho, como se ele estivesse criando um diálogo. O efeito de sentido dele é criar um diálogo. E ele utiliza dentro do diálogo uma pergunta retórica. O que significa isso? É uma pergunta em que a resposta já está incluída nela. Opa, VC tá ok? Puxa vida. Olha aqui, se ele usou um emoji sorrindo, é lógico que ele quer que o outro responda que ele está ok. Porque ele quer mostrar para a gente que a campanha, ela tanto tem que ser informativa para quem tem a depressão, como também tem que ser para aquele que não tem a depressão. O público-alvo dela não é só o depressivo, mas aquele também que vai lidar com a pessoa que está em estado de depressão, não é mesmo? Uma outra finalidade aqui, olha, utilizada, ele usa uma marca da oralidade, como a gente escreve quando nós estamos lá na rede social. É para facilitar, porque esse gênero, como ele é um gênero de circulação popular, é um gênero público, né? Então ele tem que usar uma linguagem que alcance todos os tipos de leitor. Bom, o que ele divulga? Isso mesmo, ele divulga o Setembro Amarelo. Tem comunicação entre a linguagem verbal e a não verbal? Sim. Observem, né? A partir desses comentários que foram feitos, inclusive pelo uso do emoji.
E as informações utilizadas, elas são de fácil compreensão pelos leitores? Sim, plenamente, não é mesmo? Vamos dar continuidade. Ainda assim, pessoal, o folder, ele apresenta vários tipos de informação. Na parte de fora, aquela que nós acabamos de ver, foram utilizados tópicos. Nessa daqui, ó, nós não usamos tópicos, mas a pessoa que construiu a diagramação, a distribuição das informações aqui dentro desse material, ela colocou, olha, dentro de quadros amarelos e pretos, que são as cores aqui utilizadas nessa campanha. Com qual finalidade? Para separar uma informação da outra, um subtítulo de outro, não é mesmo? Para você saber o que você vai fazer para lidar com uma pessoa que está vivenciando essa situação aqui, né? Envolvida com a depressão. Então, ele utiliza como se fossem também tópicos. Uma outra chamadinha que ele utiliza bem interessante aqui é a brincadeira que a população gosta muito, mitos e verdades. Como o meu objetivo ela é informar, né? Eu quero criar um público bem informado, então observe que ele usa de novo o emoji, não é? A verdade é positiva. E o mito, a mentira, ela é negativa. Ele usa o emoji. Então, do lado de cá, ele faz a brincadeira. O que é mito? Opa, eleve-se com a verdade. O que é o mito? Eleve-se com a verdade. Para quebrar, então, o preconceito, né, o lado ruim que a população tem, a má informação que a população tem em torno do Setembro Amarelo e o que está por trás dele. Bom, qual a finalidade dessas informações? Por que essas informações foram colocadas para o público leitor? Reflita sobre elas, pause o vídeo e vamos retomar para a próxima lâmina. Pessoal, no caderno do aluno, você vai encontrar esse diagrama aqui, essa tabela. O que você vai fazer? Você vai responder as questões associadas a essa tabela. De que maneira? Bom, analise esse folder do Setembro Amarelo. Linguagem verbal. Qual foi a linguagem verbal utilizada? Qual foi a linguagem não verbal utilizada nesse folder, nessa campanha? Ok? Muito bem. E há articulação entre as duas linguagens? A não verbal e a verbal? Qual a relação entre elas? Ok. Agora nós vamos para o próximo. Vamos falar em suporte. O que significa suporte? Professora, suporte é suportar. Isso mesmo, segurar, ostentar, estar diante das mãos. Então, o folder, ele suporta informação. Ele é um portador de informações. Que tipo de informação ele suporta? Que tipo de informação ele está carregando para o leitor? Faça essa análise. E por último, vamos pensar na diagramação. O que significa diagramação? Eu estou falando sobre o uso dos espaços. Como que foi feita essa diagramação? Ele foi dividido, o folder, em quantas partes? As cores, elas são atrativas? Outra coisa para vocês pensarem, o tamanho da letra e a distribuição de informação por parte do folder. Ela é atrativa para o leitor? Muito bem, faça essa análise, responda essas informações no caderno do aluno, Língua Portuguesa, volume 4. E o próximo passo é você ir para o formulário e fazer a análise, então, de 3 folders. Ok, pessoal? Muito bom. Tenham todos uma boa semana e nós continuaremos essa aula na próxima situação de aprendizagem.